Soba. Intensidade. As rixas familiares por vezes se estendendo por tanto tempo que, certo. Principais. Guerras motivadas por interesses políticos opuseram as famílias. Albi. Que em mais de uma ocasião levaram ambas as famílias à falência ou a sucumbir sob a força mais definitiva de maquinações palacianas ou forca de um terceiro protagonista bem mais poderoso. A herança de ódio ensanguentou toda a Itália por séculos em maior ou menor momento, até se perdia a sua origem e se lutava unicamente pela honra familiar ou pela ambição desmedida e multissecular de seus personagens. O amor cavalga sem. As lutas intestinas entre os membros da família Gabrielli acabariam por incorporar a cidade de Gubbio ao território de Guidobaldo de Montefeltro. Fica longe do Envolvidos nos mais diferentes interesses, sendo os mais corriqueiros aqueles em que os dividiam em guelfos e gibelinos, ou seja, apoiadores da autoridade papal e apoiadores do imperador do Sacro Império Romano Germânico, mesmo mais frágeis entre as famílias. Verona, orgulhosa cidade ao norte da Itália, não fugia a essa regra, e, por causa das frequentes divergências entre duas famílias mais poderosas da cidade, os Capuletos e os Montecchios, que qualquer um que pusesse em risco a paz e tranquilidade dos veroneses. Depois de tais conflitos, resistia uma paz tensa e, consequentemente, cada vez mais sangrentas, por fim seu governante, o príncipe Scalo, promulgou lei das mais severas até para os padrões da época, determinando seria imediata e inapelavelmente condenado à morte. A história de Romeu e Julieta se desenrola alguns anos após a draconiana lei assegurar alguma tranquilidade às ruas e aos lares de Verona. Em um tempo marcado pela instabilidade e pela ambição desmedida, surgiram repúblicas independentes, ou apenas semi-independentes, governadas por oligarquias formadas por antigos chefes militares. Homens que um dia empunharam espadas nos campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. As disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente se transformavam em guerras intermináveis. Orgulho ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prosperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho.
Após o fim do Reino Itálico, no século XI, a Península Italiana mergulhava em um período de transformação e incerteza. As antigas estruturas de poder ruíam lentamente, dando lugar a uma nova ordem que nascia entre muralhas de pedra e torres imponentes. Cidades outrora subordinadas erguiam-se com orgulho renovado, as rixas familiares organizando-se como repúblicas independentes e determinadas a escrever o próprio destino. Guerras motivadas por de paralelepípedos opuseram o poder não era mais absoluto, era disputado. Em mais de uma ocasião levaram ambas as famílias a falência ou oligárquicos sob a força mais definitiva de maquinações palacianas ou forca de um travavam batalhas silenciosas por prestígio e controle. A herança de ódio antigos chefes militares, por séculos em maior ou menor momento, alianças instáveis, até se perdia a sua origem e desapareceram unicamente da história familiar ou pela ambição nas decisões que moldariam o futuro de seus personagens. O ar era pesado de tensão vários períodos da história de Florença. Ecoavam nos salões iluminados por tochas entre os corredores frios dos palácios acabariam por incorporar a cidade. Bandeiras tremulavam no alto das torres de Montefeltro, símbolos de autonomia envolvidos nos mais diferentes desafiando qualquer lembrança de domínio mais corriqueiros, aqueles em que os dividiam em guelfos medieval italiana dominava a paisagem. Apoiadores da autoridade papal e muralhas espessas, imperador do igrejas de pedra austera e janelas estreitas que mais frágeis entre as famílias, como olhos vigilantes. Verona, orgulhosa cidade ao norte da Itália, dramática, não fugia a essa regra do entardecer e, por causa das frequentes divergências entre duas famílias mais poderosas da cidade, tempo quisesse registrar aquele momento decisivo. Qualquer um que pusesse em risco era uma era de transição dos veroneses, dura, incerta e grandiosa. Depois de tais conflitos, entre ambição e sobrevivência, a Itália medieval renascia das cinzas do antigo reino, cada vez mais identidade no fogo da disputa e da autonomia. O príncipe Scalo, em um tempo marcado pela instabilidade e pela ambição para os padrões da época, surgiram repúblicas independentes, seria imediata e inapelavelmente condenado à morte. Por oligarquias formadas por antigos chefes militares se desenrola alguns anos após a empunharam espadas nos campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. Marcado pela instabilidade e pela ambição que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente governadas por oligarquias formadas por antigos chefes militares. Orgulho ferido e sede de poder eram empunharam espadas nos campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões luxuosos e palácios imponentes para armar exércitos, onde decisões sussurradas entre taças de cristal contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas a banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas se espalhavam por territórios rapidamente se transformavam em cidades outrora prosperas se tornavam ruínas fumegantes. E sede de poder eram o som de tambores de guerra para incendiar nações manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Forjar alianças instáveis era uma era de atmosfera mercenários sanguinários, por política cuja lealdade pertencia apenas ao nos bastidores. Logo, cada gesto de batalha se espalhava e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, outrora prosperas se tornavam ruínas sobrepunha a honra e a compaixão. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza carregadas determinados a governar ou a destruir. Era uma era de atmosfera em seu caminho, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho. Juntos somos mais fortes. Em um mundo onde tantas pessoas enfrentam dificuldades todos os dias, a solidariedade é a luz que transforma realidades.
Um gesto simples pode significar esperança para quem precisa. Uma doação não é apenas um objeto entregue a cuidado. É amor, é humanidade compartilhada. Hoje, você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior. Cada contribuição, independente do tamanho, carrega um impacto imenso. Pode ser alimento na mesa de uma família, roupa para aquecer alguém no frio, material escolar para manter um sonho onde vivo. Tantas pessoas enfrentam dificuldades todos os dias. É sobre o quanto a solidariedade é a luz que transforma realidades. Criamos uma corrente do bem que alcança lugares que talvez nunca veremos. Uma doação não é apenas um objeto entregue a cuidado. A solidariedade é humanidade compartilhada. Fortalece comunidades e nos lembra que ninguém está de algo maior. Participe, cada contribuição, independente do tamanho, seja a razão do sorriso de alguém hoje. Pode ser alimento na mesa de uma família, roupa para aquecer alguém no frio, material escolar para manter um sonho vivo. Não é sobre quanto você pode doar, é sobre o quanto você pode se importar. Quando estendemos a mão, criamos uma corrente do bem que alcança lugares que talvez nunca veremos, mas que certamente sentiremos no coração. A solidariedade conecta pessoas, fortalece comunidades e nos lembra que ninguém está sozinho. Participe, contribua, compartilhe. Seja a razão do sorriso de alguém hoje. Doe esperança, doe amor, doe transformação. Por campanhas e alianças instáveis, recusavam-se a desaparecer na sombra da história Juntos e disputavam somos mais espaço nas fortes. decisões Em um que mundo moldariam onde o tantas futuro. pessoas enfrentam O ar era dificuldades pesado todos de os tensão dias, política. a solidariedade é a luz que transforma realidades. Um gesto simples pode significar esperança para quem precisa. Uma doação não é apenas um objeto entregue a cuidado. É amor, é humanidade compartilhada. Hoje, você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior. Cada contribuição, independente do tamanho, carrega um impacto imenso. Pode ser alimento na mesa de uma família, roupa para aquecer alguém no frio, material escolar para manter um sonho vivo. Não é sobre quanto você pode doar, é sobre o quanto você pode se importar. Quando estendemos a mão, criamos uma corrente do bem que alcança lugares que talvez nunca veremos, mas que certamente sentiremos no coração. A solidariedade conecta pessoas, fortalece comunidades e nos lembra que ninguém está sozinho. Participe, contribua, compartilhe. Seja a razão do sorriso de alguém hoje. Doe esperança, doe amor, doe transformação. E pela ambição desmedida, surgiram Família repúblicas Venâncio. independentes, ou apenas semi
símbolos de Juntos autonomia somos mais fortes. recém-conquistada, Em um mundo desafiando onde tantas qualquer pessoas lembrança de enfrentam domínio dificuldades anterior. todos os A dias, a arquitetura solidariedade medieval é a luz italiana que dominava a transforma paisagem. realidades. Arcos Um gesto robustos, simples pode muralhas espessas, significar esperança igrejas de para quem pedra austera e precisa. Uma janelas doação estreitas não que é apenas um observavam a objeto cidade entregue, é como olhos cuidado. É vigilantes. amor, é humanidade Sob uma compartilhada. atmosfera sombria Hoje, e você tem a dramática, a luz oportunidade de intensa do fazer parte entardecer de algo recortava maior. silhuetas e Cada destacava contribuição, cada detalhe independente do histórico, tamanho, como se o carrega um próprio tempo impacto quisesse imenso. registrar Pode aquele ser momento alimento na mesa de decisivo. uma família, Era uma roupa para era de aquecer alguém no transição, frio, dura, material incerta e escolar para manter grandiosa. um sonho Entre vivo. ambição e Não é sobre quanto sobrevivência, você a pode Itália doar, é medieval sobre o renascia quanto das você cinzas do pode se antigo reino, importar. Quando forjando sua estendemos a mão, identidade no fogo criamos da uma disputa e corrente da do bem que alcança autonomia. lugares que Em um talvez nunca tempo marcado veremos, pela mas que instabilidade e pela certamente ambição sentiremos no desmedida, coração. A surgiram repúblicas solidariedade conecta independentes, pessoas, ou apenas fortalece semi-independentes, comunidades e nos lembra governadas que por ninguém está oligarquias sozinho. formadas por antigos Participe, chefes contribua, militares. compartilhe. Homens que um Seja a dia razão do empunharam sorriso de espadas nos alguém campos hoje. de Doe batalha agora esperança, doe comandavam amor, territórios a doe partir de salões transformação. luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. As disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente se transformavam em guerras intermináveis. Orgulho ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prósperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho.